Se você ainda está confuso com os termos NI, FI, TE, NE, SE, continue assistindo o vídeo. No vídeo anterior, introduzimos um pouco sobre a teoria do Jung. Se você ainda não viu o primeiro vídeo, clique no card ali em cima. Agora, vamos falar um pouquinho mais sobre cada uma dessas funções. O pensamento extrovertido fundamenta seu julgamento a partir de dados concretos e externos, ou seja, faz uma análise objetiva da realidade externa, procurando eliminar ao máximo qualquer tipo de influência subjetiva naquele julgamento. Essa função terá maior sintonia com estruturas de pensamento e mecanismos de análise que sejam aceitos na comunidade, podendo inclusive aceitar ideias de viés religioso, se essas forem passadas por pessoas com posições de autoridade. Será focado nos resultados e impactos objetivos que aquela razão ou motivação terá. Julga o funcionamento da realidade a partir da efetividade, ou seja, a produção de efeitos reais, palpáveis, concretos, manifestos no mundo externo. Essa função irá organizar, estruturar e categorizar dentro de uma lógica factual o mundo externo. Já o pensamento introvertido fundamenta seu julgamento a partir de ideias subjetivas e inconscientes. Ela julga a partir de modelos e estruturas internas e particulares de compreensão da realidade. Então, nesta forma de julgar, é a realidade que se molda à função, e não a função que se adapta à realidade. O mundo externo para essa função pode até ser relevante em alguns momentos, mas não como fonte primária ou como objeto ou sentido do seu julgamento, mas apenas como um ponto de referência utilizado para provar a ideia. Essa função irá questionar e teorizar o mundo externo, criando seu próprio framework de ideias e estruturas de entendimento subjetivas. O sentimento extrovertido baseará o seu julgamento a partir dos ideais e valores coletivos da comunidade pertencente. A função tende a se adaptar aos valores externos e à situação objetiva, justamente pelo fator pertencimento ter extrema relevância sentimental e afetiva. Essa função está muito conectada às emoções externas e possui maior facilidade em expressar e compartilhar dessas emoções também. Por isso, é uma função bastante associada com a empatia. Nessa facilidade em julgar e avaliar os sentimentos e valores alheios, existe uma certa dificuldade em tornar estes sentimentos e valores como algo pessoal. Ou seja, os próprios sentimentos mais subjetivos e pessoais ficam subjugados e reprimidos em nome da harmonia do coletivo. Essa função irá criar e manter relações emocionais harmônicas com o mundo externo, julgando a realidade a partir de quais valores serão emocionalmente fiéis às necessidades coletivas. O sentimento introvertido fundamenta o seu julgamento a partir dos seus valores e ideais subjetivos. A situação objetiva tende a ser adaptada internamente à realidade sentimental subjetiva do sujeito. Tudo aquilo que é considerado como sendo diferente do que por ele é valorizado tenderá a ser ignorado ou descartado. Nessa função, o que prevalece é a pessoalidade do mundo sentimental. Sua ética será moldada com raízes internas e até mesmo inconscientes ao sujeito. Não existe tanta movimentação no sentido de se adequar ao que está sendo externamente imposto ou exigido. Há um senso forte de profundidade em relação aos sentimentos e afetos. Podemos dizer que o sentimento extrovertido se manifesta através da amplitude e reverberação dos seus efeitos no mundo externo. Já o sentimento introvertido se manifesta em direção oposta, em recolhimento e profundidade interna. Essa função irá priorizar a coerência interna dos sentimentos, valores e crenças em detrimento do que está objetivamente dado. Para essa função, o critério é ser fiel ao código interno de valores. A sensação extrovertida percebe a realidade da forma mais concreta possível. Seus 5 sentidos estão a todo momento absorvendo as informações sensoriais do ambiente externo. As impressões subjetivas do mundo externo são descartadas. O que é priorizado é a realidade material palpável. Essa função está aberta e receptiva aos estímulos exteriores e às experiências conforme elas surgem. Não existe um filtro interno em relação ao que será percebido. Tudo é visto como um todo.
O que atrairá a atenção dessas percepções será a intensidade do estímulo, e não o significado subjetivo que aquele estímulo possa ter. Já a sensação introvertida percebe a realidade concreta de forma subjetiva. Aquilo que é absorvido pelos sentidos é filtrado, onde a impressão do objeto possui muito mais importância do que o objeto em si. Essa percepção, subjetivamente adaptada da realidade, coloca a si como uma função muito mais seletiva daquilo que será absorvido do mundo concreto, dando maior importância para o que lhe traz sensações compatíveis com as suas impressões subjetivas. Jung explica que as funções introvertidas possuem um medo inconsciente de serem absorvidas ou aniquiladas pelos objetos externos. Por isso, tendem a apresentar mais resistência às influências desses objetos a fim de se preservar. Quando se trata da SI, isso pode significar que esta função perceba sensorialmente a realidade material através de um viés que não se verifica exatamente no ambiente externo, apesar de sua origem e fontes primárias se encontrarem lá. Isso porque estas sensações estarão enraizadas no seu conjunto de registros passados sobre as sensações já experienciadas. Sendo assim, o mundo externo causará nesta função sensações desproporcionais ao objeto externo. E é aí que as impressões serão formadas e utilizadas como filtro para as próximas experiências. A sensação será guiada através dos interesses internos e subjetivos do sujeito, de acordo com o significado pessoal que aquela sensação terá para ele. A intuição extrovertida parte da realidade material para o plano imaterial, cogitando possibilidades, caminhos, ideias, visões e conceitos inovadores perante aquele cenário. Essa função percebe a realidade, porém logo escapa dela, buscando formas de transformá-la, seja idealmente ou concretamente. Possui facilidades em expressar suas ideias, imaginações e visões, compartilhando assim sua forma intuitiva de perceber a realidade, a fim de contribuir com a coletividade de alguma forma. Sua percepção é atraída por novos projetos e novos inícios, pois é estimulante para essa função a perspectiva de novos cenários. Essa função favorece o surgimento de múltiplas áreas de interesse diante da vastidão e complexidade existente no mundo externo, que para essa função é bastante estimulante e inspiradora. É uma função extremamente criativa, no viés transformador da realidade material. Já a intuição introvertida parte da realidade abstrata, subjetiva, inconsciente e ele fica. Essa função percebe conexões e cenários sem qualquer compromisso com os estímulos da realidade física, tendendo a reprimir o contato sensorial com o mundo material. A abstração dessa percepção é completa, ou seja, a predominância da realidade psíquica inconsciente e interna do sujeito será a responsável por formular a percepção do que é real ou não. Aqui, o filtro de percepção, assim como na SI, é muito particular e pessoal. Existe uma facilidade dessa função em perceber tendências futuras que ainda não estão manifestas no mundo concreto. A importância aqui é dada ao significado e à interpretação que aquelas intuições terão para o sujeito, e não para a realidade externa. As coisas são simbolizadas por essa função de maneira profunda, importando mais a compreensão e o entendimento daquela situação do que as sensações físicas que ela evoca. Existe, como na intuição extrovertida, a tendência a querer transformar as situações. Mas, enquanto que na NE se vislumbra e idealiza transformar o que há de concreto externamente, a NI vislumbra transformar a compreensão do significado das conexões que foram intuídas. É uma função que possui bastante dificuldade em ser expressada, justamente por esse seu caráter muito abstrato e inconsciente. Lembrando que esses são os conceitos das funções em suas formas puras. O próprio Jung afirma que não existe alguém que seja 100% introvertido ou 100% extrovertido, e nem que use apenas uma única função durante o tempo inteiro de sua vida. No nosso próximo vídeo, explicaremos como que as Briggs utilizaram essas funções junguianas para descrever a dinâmica de cada uma das 16 personalidades. Isso porque cada uma dessas funções vai funcionar de uma maneira diferente dependendo de qual é a ordem da predominância dela dentro da consciência daquela pessoa. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu joinha, de ativar o sininho
e de compartilhar com todo mundo. Se inscreva para acompanhar a nossa série sobre MBTI. É isso aí, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo.